É bom a gente ouvir a palavra de Deus e conversar da palavra de Deus. Aí um pastor estava conversando comigo, conversa vai, conversa vem, ele falando de uma palavra que ele deu, e esse versículo da palavra me chamou a atenção. E eu quero aqui, através deste versículo, que Jesus foi dando outra coisa, trazer para vocês aqui uma palavra que vai despertar a sua fé e o seu coração. Uma passagem conhecidíssima já por nós, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Você faz caminhada? Alguém aqui faz caminhada? Umas 10 pessoas. Alguém frequenta academia? Umas 5. Alguém faz aqui dieta, educação alimentar? Faz? Muito bem. Tudo isso é bom para quê? Para o corpo. Tá bom, tá correto, deve ser feito. Você está se preparando para uma vida longa, em nome de Jesus de Nazaré. Você se prepara para uma vida longa. Você faz um exercício, você não come certas coisas, você diz, olha, está muito gorduroso isso aí. Uma vez no Rio de Janeiro, eu fui na casa de uma pessoa, e essa pessoa foi lá, eu não gosto de empada, não gosto e não como. Aí a pessoa falou para mim, não, come e tal. Eu falei, não gosto de empada. E tinha lá arroz, feijão e o bife, e ela falou, come um pedaço de empada. Eu fiz, comi, andei, tem a música aqui, foi quando eu gritei, naquele dia, andei para passar mal. Aí fui andando, chegando pertinho da noite, fui embora para casa. Eu estava com uma dor de cabeça terrível, aquela que você não podia mexer os olhos, para um lado e para o outro. Fui chegando perto assim de casa, no portão, falei para minhas 2 irmãs, a mãe está aí? Falou assim, tá. Aí eu entrei e falei, mãe, quando a gente está com uma dor assim, aqui na cabeça, assim, os olhos, o que é? Ela falou, dor de cabeça. Eu falei, mas eu não estou conseguindo assim, virar os olhos, que dói, queima, arde, e etc. Eu fui falando com ela, mãe geralmente, né, com a experiência, já viveu. Ela olhou para mim assim, foi olhando, foi me ouvindo e disse, o que foi que você comeu, Luiz? Eu falei, o que eu comi? Passei o dia inteiro na rua, tomei café, bebi água, comi pão, comi biscoito, comi um montão de coisa. Falei, o que foi que você comeu, o que mais? Tem coisa que você aprende com os pais, né? E aí é onde eu também aprendi essa, naquele dia. E ela, o que foi que você comeu mais? O que você comeu mais? Eu falei, comi arroz, comi feijão, tinha bife. Ela olhou para mim e falou assim, foi na casa de quem que você comeu? Ela falou, a mãe vai matar a charada, né? Eu falei, comi na casa do fulano de tal. A esposa dele foi lá e fez. Eu falei, o que mais você comeu? Eu falei assim, arroz e feijão, como eu não como empada. Eu falei assim, e ela tinha feito um tabuleiro grande de empada lá, um empadão, e me deu. E me deu e eu comi. Minha mãe falou, essa dor de cabeça é do estômago. Eu falei, Neuzinha, como é que a senhora sabe? Que conversa é essa? Do estômago, dor de cabeça do estômago, onde é que você já se viu isso? Ela falou, é do estômago. Você comeu, aquilo atacou o estômago e pegou sua cabeça aí, tal. Eu falei, mas como assim? Ela falou, essa pessoa, ela costuma colocar muito óleo na comida, muita gordura, e atacou. Minha mãe falou, espera um pouquinho que eu vou resolver teu caso. Eu falei, o que a senhora vai me dar? Ela falou, não, eu vou te dar um negócio aqui. Eu falei, mas não vai me vomitar não, né? Ela disse, toma aí, deixa de conversa. Eu tomei, eu falei, mãe, não vai vomitar não. Deu 2 minutos, corri para o banheiro. Lá de dentro eu gritei, mãe, a senhora falou que não era para vomitar. Foi umas 4 vezes. Também a dor foi embora. Meu irmão, ouça isso aqui. Você se prepara para muita coisa. Se exercita, mas às vezes não se prepara para uma atitude, para uma ação que está para vir.
Às vezes você vai comer uma empada do diabo. Uma empada do diabo quer dizer que não é que alguém faça, é uma ação, alguma coisa, e você não está preparado para nada. Josué, capítulo 7, versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Até aí está tudo bem. 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Aqui que eu vejo, que vocês podem vir aqui e observar, a falta de uma preparação. O nosso erro, e eu vou falar aqui como se eu estivesse atendendo um por um, o nosso erro é você ver, ouvir, receber e não se preparar para aquilo. O Josué mandou os espias foram e disseram: não suba todo o povo, suba só de 2 a 3 mil homens. O Josué pegou de 2 a 3 mil homens e disseram: vamos para a guerra. Não houve preparação, eles não se prepararam. Aquilo que eu sempre preguei, eles não se examinaram, não viram, não olharam para si, não viram se Deus estava com eles ou não, não oraram, não jejuaram, não se consagraram, não fizeram nada disto. Nós fazemos isso, infelizmente. Você vai ver o erro aqui, e eu sei que essa palavra vai direto ao seu coração. Sai para trabalhar, sai para arrumar um emprego, sai para uma causa de uma justiça, diante de um juiz, resolver qualquer coisa, você vai e você não se prepara. E como é que eu devo me preparar? Até quando, pastor, eu devo me preparar? Até estar santificado. Enquanto você não encher a sua vida daquilo que Deus determina, você não pode ir. Você vai sofrer no caminho, você vai quebrar a cara. Eu falei aqui hoje, nos outros cultos, sobre o livro de Isaías, capítulo 11, que é a bênção da campanha. Isaías capítulo 11 diz que de Jessé brotaria, e de Davi brotaria, uma unção muito grande, um broto de bênção, que eu disse que deve brotar isso em nós. Você deve se preparar para que amanhã brote de você uma coisa boa. Ninguém está se preparando para acontecer um grande milagre na vida. Eu vou falar isso, vou falar para mim, vou falar para vocês, com vocês e todo mundo aqui, e quem me assiste em qualquer lugar. Isaías diz a palavra que do Jessé sairia alguém, do Davi sairia alguém, e este alguém teria 7 espíritos. Então, quando você recebe isso, você já tem que se preparar. Você recebe uma palavra de promoção, você já tem que se preparar. Você recebe uma palavra de corte na empresa. O cidadão disse lá, o pregoeiro anunciou corte na empresa. Você já tem que se preparar. Já tem que se preparar no Senhor. Não para o corte, mas se tiver que ser, tem que estar preparado. Muita gente não se prepara para nada. E eu sei que eu vou falar com muita gente aqui. Vamos lá. Versículo 7. Para quem anota a mensagem, o 7, 2 até o 4, Israel vai à guerra sem se preparar. No versículo 7, Josué questiona a sua derrota, estando Israel no erro. 7:7. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que
Com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer. Antes, nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Deus, ele disse assim, deixa eu dar uma paradinha aqui. Deus falou para o Caim assim, o Caim, o irmão de Abel, filho de Adão e Eva. Caim, se você tivesse procedido bem, não teria sido aceito a sua oferta? Olha aí, igreja. Deus falou para o Caim, se você tivesse procedido bem, tivesse andado na minha palavra, com retidão, certinho, não teria eu aceito a sua oferta? Ninguém aqui é criança? Então vamos lá. Caim, Antônio, Maria, se você tivesse andado direitinho na minha presença, não teria eu te abençoado? Se você tivesse andado direitinho, conforme os meus mandamentos, não teria eu protegido você, guardado você, não teria eu feito isso com você? Você não andou na minha presença como eu determinei, você não andou. Já que você não andou direito, você não andou corretamente, eu não vou andar com você. Deus dizendo, eu não ando com aquele que anda fora dos meus mandamentos, dos meus estatutos. Eu não ando com aquele que anda fora da minha palavra. Eu ando com aquele que anda corretamente. Se andar direito, eu ando contigo. Se não andar, eu estou fora. O Josué, ai meu Deus, por que, Senhor, nos fizeste passar da além do Jordão? Passamos vergonha. Josué questionando. 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Em outras palavras, Josué, vem cá, quando vocês saíram para a guerra, o que foi que vocês não fizeram? Vocês não se prepararam para a guerra, vocês não viram, vocês mandaram, olha aí, igreja, você nunca me ouviu falar isso. Josué, você só mandou para a guerra os coxos. Essa eu nunca ouvi o pastor falar. Você só mandou os coxos. Você só mandou os incapazes para a guerra. Como assim, Deus? Você deveria ter se preparado, deveria ter examinado, olhado a sua vida. Como eu mandei os coxos? Você mandou pessoas que não podia mandar. Nenhum do povo de Israel tinha condição de ir para a peleja. Nenhum deles. Porque Israel errou, Israel pecou. E você não examinou, não se preparou para isto. Quem não se prepara, vai sofrer. Deus está falando, igreja. Se você não se prepara para amanhã, nós estamos no mês de julho já. Se você não se prepara para esses dias vindouros, não adianta. Se você não se prepara para uma bênção grande, não adianta. Se você não se prepara caso venha o dia difícil e ele te abrace, não adianta. O dia mau ele existe, ele vem. A chuva, eu disse aqui, acho que foi domingo, a chuva bate com ímpeto, o córrego, o vento, contra a casa que está no Senhor e contra a casa que está sobre a areia. Mas quem tem que estar preparado? Quem tem que se preparar para o dia da adversidade? Quem tem que se preparar para a palavra negativa? Eu tenho que me preparar. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar para o sim e para o não. Tem que se preparar para a guerra que está para vir. Estão ouvindo, igreja? Estou sentado aí, eu mesmo estou pregando aqui, o coração balança. Você tem que se preparar para a guerra.
E nós não nos preparamos. Vamos lá no capítulo 8. Olha a diferença, depois que eles se consertam. 8, verso 1. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Agora ele vai preparar um negócio totalmente diferente. Antes, ele só preparou de 2 a 3. Aqui Deus já manda ele fazer, pega toda a gente de guerra. Agora o povo está mudado. Já houve uma santificação, uma consagração, já houve aquele momento que eles se examinaram. 2. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó. E a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Repare que Deus mandou que destruísse tudo lá em Jericó. Aqui Deus já disse que pode fazer, Deus já pode pegar, Deus já dá o contrário. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: olhai, ponde-vos de emboscadas contra a cidade, por detrás dela, não vos alongueis da cidade, e estai todos vós atentos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando nos saíres ao encontro como antes, fugireis diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará nas mãos de vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, por-lhe-eis fogo, conforme o Senhor fareis? Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Veja a diferença. Antes, quando receberam aquela palavra, foram desembestados. Eu posso estar diante aqui de um grupo aqui, não muito grande, mas um grupinho aqui de pessoas que, quando vê o negócio, vai com tudo, como se fosse uma besta fera com toda a sede, em busca de saciar a sede ou querer pegar a sua presa. Não quer saber o que está ali. Ouviu aquilo, sai correndo para tomar posse, e aquilo não é bênção. Não se preparou para poder ver se é uma cilada do diabo. Não examinou. Josué pegou: vão lá e vençam. Josué, não tem que preparar o povo? Não, já disseram que não precisa de tanta gente, mas a gente tem que ser um pessoal preparado para ir, a gente tem que se examinar aqui. Não precisa nada disso. Vai, eles já disseram aqui para a gente que é assim a cidade, e quebram a cara. Atendi aqui uma irmã hoje, e essa irmã me disse: pastor, eu não tenho frequentado mais a igreja aí. Primeiro ela me ligou, pedindo se eu atenderia. Disse: com prazer. E ela disse: eu não tenho mais frequentado aí o centro, a igreja da graça. Então eu estou indo em outro lugar. Mas eu tenho uma saudade imensa de ir aí na igreja, de ouvir as suas mensagens, de estar perto e tudo mais. E chorava. Eu disse: minha irmã, o seu espírito está abatido. O seu espírito está vazio. Se a senhora está precisando de alimento, está precisando de alguma coisa, por que a senhora não sai de onde a senhora está e volta? Ela veio, assistiu o culto, com muita alegria, pegou na minha mão, com lágrimas a rolar. Muito obrigado, pastor. A palavra já me encheu.
falou comigo, foi uma outra mensagem que eu dei. Já falou comigo, com o meu espírito. Eu disse: minha irmã, a senhora está se preparando para ir para o buraco. O seu espírito está empobrecendo. Não adianta você estar no lugar e você achar bonitinho e sei lá o quê, mas o seu espírito está pobre. Você está caindo. Você não cresce como essa mensagem. Você não se prepara para a adversidade ou para a bênção. Vocês vão ler comigo aqui um salmo, que é o que o pastor tinha falado, que me chamou a atenção. Abra aí comigo o Salmo 108. Salmo 108. Olha que interessante. No meio da Bíblia. Olha a diferença. Vocês viram que eles simplesmente ouviram uma coisa e foram. Não quer saber se vai dar errado. Pastor, encontrei o namoradinho da minha vida, encontrei o homem da minha vida, a mulher da minha vida, encontrei a casa, encontrei o carro, encontrei a empresa, encontrei sei lá o que, o terreno, encontrei a mãe, encontrei o pai, seja o que você encontrou. Você pega e sai correndo e vai. Você devia se preparar, irmãos. Está preparado. Deveria estar preparado. Mas por que eu deveria estar preparado? Porque tem coisa que vem e virá a nós que não é de Deus. E você vai quebrar cara. Você vai ficar pobre de espírito. Salmo 108, verso 1. Preparado está o meu coração, disse Davi. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores até com a minha glória. Ele está dizendo: eu não faço as coisas assim despreparado. Eu estou preparado para a guerra, seja qual for a guerra. Me empresta ouvido, igreja. O salmista está dizendo: eu estou preparado. Ele diz: eu estou preparado, mas eu estou preparado para qualquer tipo de guerra. Eu não estou preparado só para uma coisa. Eu disse, acho que no domingo, tem gente que está preparado só para o sim, ela não está preparado para o não. Tem gente que está preparado só para aquele dia bonito, florido, aquelas folhinhas secas caindo, o vento levando, aquele solzinho, não sei o quê. Ela não está preparada caso venha uma enxurrada, caso venha uma tsunami. Ela não está preparada para enfrentar um Golias. O Davi disse: preparado está o meu coração. Se for o Golias, eu enfrento. Se for o urso, eu enfrento. Se for o leão, eu enfrento. Se for o rei, eu enfrento. Se é para matar o rei, eu estou preparado. Como assim? Esse homem é ungido. Eu não vou matar, não. Eu estou preparado para tudo. Davi, mata o Golias, mata o Saul. Ele disse: rapaz, preparado está o meu coração, até mesmo para decidir as coisas, para tomar uma decisão. Esse homem é de Deus, esse homem tem uma unção. Eu não vou fazer essa loucura. Eu tenho que estar preparado para aquela fala negativa. Eu tenho que estar preparado para me envolver com Deus, para buscar Deus. Essa palavra está indo para mim, para você, para todo mundo. Nós não nos preparamos, às vezes, quando estamos numa balança. O Davi teve numa balança. Ele teve o Saul na sua mão. Mas ele disse: mato ou não mato? Não, não mato. Estou preparado para não matar. Estou preparado para tomar essa decisão. Eu estou preparado para tomar essa decisão de não matar. Mas ele é o seu inimigo. Ele pode ser meu inimigo, mas ele é ungido de Deus. Eu estou preparado, seja para o que for, o que der e vier. Talvez você diria, se eu caso perguntasse: vocês estão preparados? Você levantaria a mão e diria: sim, pastor, eu estou. Tá mesmo? E se você enfrentar o gigante? Se você enfrentar um lobo, um urso, um leão? Se você tiver que enfrentar a revolta da sua mãe, a revolta do marido, a revolta da esposa? Se você tiver que enfrentar a revolta de um filho, você está preparado? Quais serão as vossas palavras? Às vezes você se prepara, como eu disse: puxa, pastor, eu quero chegar a 100 anos de idade. Em nome de Jesus, chegue a 100, porque eu quero ir até 150, eu vou passar.
Eu estou aí tentando e me preparando. Eu quero chegar lá, quero fazer uma academia, quero caminhar. Tem certas coisas que eu não quero comer, que vai me prejudicar. Estou me preparando para isso. Mas eu também quero me preparar caso uma revolta dentro de casa. Quero me preparar para os meus filhos, quero me preparar para os meus netos, quero me preparar quando me fizerem uma pergunta. Quero me preparar para quando você vier a mim me perguntar. Quero estar preparado se você vier a mim com um demônio e eu expulsar o demônio. Como a senhora que manifestou o demônio aqui hoje, que pena, a senhora de uma outra igreja, diz, pastor, até faça a obra lá, mas manifesta o demônio, está com problema, o pastor não pode ajudar, e tarará, tarará. Quando eu pus a mão, manifestou o demônio, eu pus a minha mão aqui no pescoço, eu falei, demônio, você está rindo? Você vai chorar agora. Falei, Jesus, faz a minha mão aqui, as duas mãos, ser um colar de fogo no pescoço desse demônio. Aí começou já a chorar e gritar. E queria tirar a mão, e querendo tirar a mão porque estava queimando. Eu quero estar preparado. Que eu sei que eu vou enfrentar demônios, vou enfrentar perguntas, eu sei que eu vou enfrentar a avó, vou enfrentar o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, o neto. Você pode não estar se preparando. O Davi disse, Senhor, preparado está o meu coração. Você está aqui na igreja, você está aqui, você vem sempre. E se manifestar um demônio na sua casa? Quem está se preparando para isso? Lá em casa nunca manifestou, pastor. Ninguém. Eu estou com 79 anos, nunca manifestou um demônio. Mas até agora nunca manifestou. E se manifestar? Você está preparado para isto? O demônio vai olhar em você e vai ver que você é diferente? Ele vai ver que você é uma pessoa que se prepara sempre? Eu estou preparado para dar glórias, mas estou preparado também para enfrentar o mal. E aí? Eu estou preparado? Paulo, ele falou, sei viver os dois lados. Sei viver a miséria, a dificuldade, mas sei viver a prosperidade também. Paulo disse, se tiver que acontecer alguma coisa de ruim, missionário sempre fala na televisão, gente, eu preciso de pessoas para ser patrocinadora, Deus está te chamando, se inscreva. Agora, se Deus não me quiser mais pregando aqui na televisão, eu não vou deixar de pregar o evangelho, vou pregar nas praças, na rua, em qualquer lugar. Ele disse, eu sempre fiz isso. Ele diz, eu estou preparado, se amanhã Deus não me quiser mais na televisão, eu vou pregar na rua. Quando ele prega em alguns países aí fora, às vezes não encontra tanta gente como encontra aqui no Brasil. Para assistir, está preparado para pregar para 10 pessoas, para 2? É como pastor, tem pastor que só está acostumado com multidão, mas se colocar ele numa igreja pequena, que tem pouca gente, acabou a fé dele. Ou tem pastor que ele só prega para a igreja pequenininha, prega para 30, 50 pessoas no máximo, se colocar ele numa igreja de 3.000 pessoas, ele se perde, ele não se preparou, não está preparado. Você diz, eu quero que Deus prospere a minha vida. Bem, se prepara, meu irmão. Será que você tem se preparado para amanhã você ser um grande empresário? Grande empresária? Você diz, pastor, eu tenho 3 funcionários. Então, você se prepara, já falou com Deus, está se preparando para amanhã você ter 1.000 funcionários? Dar emprego para 1.000 pessoas? Davi disse, preparado está o meu coração. Para que, Davi? Para tudo. Se for para lutar contra o urso, estou preparado. Se é para dar glória a Deus, eu estou preparado. Ele disse aqui, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Estou preparado para isso. Agora, se tiver que vir o Golias, eu também estou preparado. Se vier um ratinho, eu estou preparado. Ou se vier o gigante, eu estou preparado. Se tiver que ficar aqui na caverna, Davi diz, eu estou preparado. Tudo isso aqui aconteceu com ele. Se tiver que ficar na caverna, eu estou preparado para ficar. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos nos preparando. E se não estamos nos preparando, aqui em cima que nós vimos aqui, o Josué e aqueles 2, 3 mil homens sofreram. O Josué recebeu aquela palavra, olha, não suba todo mundo não, só suba 2, 3. Gente, 3.000 pessoas no máximo, vai lá, isso, mete o cacete neles, bota eles para correr, faz aquilo que a gente fez lá em Jericó. Ninguém se preparou. Eles estavam até preparados para lutar contra Jericó, mas não estavam preparados para lutar contra Ai. Subestimaram.
E muita gente aí anda subestimando a ação do diabo. Talvez eu esteja diante de alguém aqui que você venceu uma grande batalha, mas uma pequena batalha você perde. Jesus diz que o que destrói a vinha são as pequenas batalhas, irmão. São as menores coisas. É uma palavrinha boba, simples. Ela gosta muito da mãe dela. A mãe dela é tudo para ela, que ela assim chama. É tudo para ela. A mãe dela, ela é filha única. Vice-versa, ou ele. E você pega e diz: você é igual a tua mãe. Ela olha e diz: eu sou igual a minha mãe o quê? Deixa para lá. Acabou o relacionamento. Não foi mais. Só foi isso. Ele não quer mais, ela não quer mais. Umazinha só. E nem foi assim tão ofensivo. Só disse: você é igual a sua mãe. Acabou. Pastor, mas não acredito que vai acontecer uma desgraça na minha vida por causa disso. Mas você tem que entender o que é o diabo. O diabo, ele vem em forma de gigante, chamado Golias, ou ele pode vir em forma de um leão, de um urso, ele pode vir através em forma de um lobo, pode vir através de uma simples palavra, em forma de um olhar. Quanta gente já não brigou por causa disso? Tem gente que está assim, está olhando o que aí de rabo de olho? Pronto, já dá pé de briga, não é verdade? Já dá um pé de briga. Gente que briga no almoço. Você vai tomar esse refrigerante, você sabe que eu que gosto dele, ninguém que toma, só eu, você tomou. Pronto, acabou a briga, acabou o almoço, acabou a alegria. O demônio, ele vem de tudo quanto é maneira, mas você não se prepara para a guerra, não se prepara para a adversidade. Com isso aqui você tem que olhar, pensar: Jesus, não vou bancar o bobo não, o Senhor está falando comigo, eu vou me preparar, eu vou começar a vigiar um pouquinho mais, abrir os olhos, tirar a escama dos meus olhos e ver esse demônio direitinho, eu vou me consagrar, vou fazer igual Davi, eu vou estar preparado. No livro de de Isaías, que nós falamos aqui, capítulo 11, Isaías capítulo 11, que é falando do Jessé, diz assim, 11:1: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Vai sair do Jessé, Jessé ao Davi, do Davi aos outros. Alguém que tenha 7 Espíritos de Deus. Tem que se preparar, meu irmão, para essa bênção. Se prepare para ter essa bênção grande na sua vida. Se alguém, muita gente faltou por causa do tempo, seja lá o que for, estão perdendo e vão perder essa bênção aqui. Isso aqui é uma das maiores coisas que Deus está nos dando. E repousará sobre ele, sobre esse que vem da parte de Deus, que se prepara, virá sobre ele, esses 7 Espíritos, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Que Espírito é esse? É o Espírito que faz o homem ter temor. Eu disse para a igreja aqui: jamais chame Deus de Senhor, se você não o toma como seu dono. Malaquias 1:6 diz: se me chama de Senhor, onde está o temor de mim? Se me chama de Senhor, Senhor, tem que temer a mim. Não pode chamar Deus de Senhor, porque Senhor quer dizer dono. Se você não o chama, se você o chama de Senhor, coloque-o como seu dono, por causa do senhorio e poderio, que é o primeiro Espírito, primeira bênção. Ele toma você como propriedade dele exclusiva e te guarda e te protege, e você não faz nada na vida senão com a orientação dele. O Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria, que é dom do Espírito de Deus. Você resolve tudo.
E de inteligência, você consegue ter um armamento bélico espiritual, usando as armas da milícia do exército de Deus, consegue vencer neste mundo. Você diz: pastor, lá na minha empresa, lá onde eu trabalho, ali a rua onde eu moro, pessoa assim endemoniada, você vai ter inteligência de Deus, desse espírito, vai saber trabalhar com as armas certas. E o espírito do conselho, eu disse aqui hoje que toda mãe, toda pessoa que é mãe, não podia faltar essa campanha, principalmente mãe, porque você vai ser como Davi e os outros, como o Salomão, vai ter condição de aconselhar as pessoas. Conselho certo, não é chegar para a pessoa e falar assim, igual aquela mulher lá que eu disse para vocês. Uma falou para a outra: ai, meu marido me traiu, ele está me traindo, eu não sei o que eu faço. A outra disse: faz o que eu fiz, esquenta o ferro e taca o ferro quente nas costas dele, e ele vai ficar pianinho igual o meu ficou. Que aí está lá a marca do ferro lá, aquele triângulo nas costas dele, e ele está pianinho. Isso não é conselho. Quando vem um conselho que vem da parte de Deus, está aqui, diferente. E o espírito de fortaleza, quando você estiver meio caído, abatido, esse espírito levanta você e mostra para você que você não é trouxa, não é Zé Mané, não é bobo, que você é alguém em Cristo. E o espírito de conhecimento: pastor, eu sofro, eu não entendo nada. Então está você faltando mergulhar nessa bênção aí. E ele vai te dar esse muito mais conhecimento. E o último espírito que vem da parte de Deus, o espírito de temor ao Senhor. Nada pode ser feito na vida se a pessoa não tiver temor a Deus. Pastor, o senhor me atende quando terminar o culto? Atendo sim. Você quer falar o quê? Então vamos conversar. Mas deixa eu falar, não, eu podia até atender, mas você eu não vou atender não. Por que não? Você não tem temor a Deus, irmão. Você não tem temor nenhum, você não respeita a Deus, você não respeita o pastor, você não respeita a igreja. Pessoa que não tem temor, não adianta a gente bater boca, discutir, não adianta você ficar conversando, trelelê, vai gastar tempo. Já quem tem esse espírito é diferente. Provérbios 1:7, o início de tudo na vida é o temor. Todo mundo vence quando tem temor no coração a Deus. Aleluia. Fiquem de pé todos.